A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Leitura desta quarta-feira, dia 11 de setembro de 2024, da lição de número 11, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. A leitura se encontra em Provérbios, capítulo 16, versículo 19, que diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Melhor é ser humilde com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Também está em Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 5. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Também no texto de Isaías, capítulo 14, versículos 13 e 14, que diz: e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Bom, temos aqui esses três textos para comentar nesta quarta-feira. Vocês estão vendo o primeiro texto de Provérbios. É um texto que fala primeiramente da soberba, não é? Aqui nós temos um paralelismo, não é? Um paralelismo sinonímico. Opa, que isso, irmã Amélia? Nós temos aqui duas frases ou sentenças que têm o mesmo significado, não é? A soberba precede a ruína. Aí a segunda, altivez de espírito, significa o mesmo que soberba. Precede a ruína, a queda. Vocês perceberam então que as duas sentenças têm o mesmo significado. Esta era uma característica da poesia hebraica, não é? Ela às vezes retoma a ideia da sentença anterior. Isso caracteriza a poesia no Salmo, nos Provérbios, em Cânticos dos Cânticos, em Eclesiastes, no livro de Jó. É próprio da poesia. Nós temos esse recurso literário, estilístico também nos textos dos profetas. Jesus também usava isso para reforçar a ideia, não é? E acaba sendo também de uma certa forma didática, tá? Didática, com a finalidade de ensinar. E então ele diz assim: a soberba, a altivez de espírito, é o altivo, não é? Como nem o Amã, que chega diante dos amigos,
não é? Entre aspas, e começa a falar de toda a sua glória, de tudo que ele tem, de tudo que ele possui, de tudo que ele alcançou, não é? É altivez de espírito. Mas aqui nós poderíamos apresentar esse provérbio para o Amã. Ê, Amã, olha aqui, ó. A soberba precede a ruína. Cuidado. Porque ele, na noite anterior, ele estava se gabando, né? Se engrandecendo perante os seus. De tudo aquilo que ele possuía, de tudo que ele alcançava e dos degraus da glória que ele alcançou, que agora ele era o segundo homem mais poderoso de toda a Pérsia, não é? E quanto mais alto você estiver, maior é o tom. Opa! Olha eu dramatizando aqui. Então, o que nós vemos aqui? É uma ilustração do que aconteceu com o Amã. Né? No dia seguinte, toda a glória do Amã virou fumaça. E ele foi enforcado na mesma forca de 25 metros, mais ou menos, não é? 50 côvados é mais quase 25 metros, que ele mandou construir. Oh, que vergonha! Então, aí vem o texto seguinte: melhor é ser humilde de espírito, com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos, porque ele estava ali repartindo o despojo. Quem estava com Amã estava buscando as glórias do Amã, querendo repartir o despojo da glória do Amã, aproveitando-se de toda a fartura, de todo o conforto que Amã poderia oferecer. Por isto o bajulava. Mas é melhor, dizem as escrituras, ser humilde de espírito, com aqueles que buscam a mansidão. Porque a soberba, o orgulho, já é inerente ao ser humano desde o princípio. Nós vemos aqui a mulher conversando com a serpente e ela já alterou a palavra de Deus, já não apreendeu, não guardou a palavra do Senhor, mas quis usar as palavras dela. Quando ela diz: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ela não queria mais a palavra do Senhor na vida dela. Ela queria a palavra dela. E aí a serpente diz: não, certamente não morrereis, porque no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E aí a mulher já ficou atraída por essa ideia. Nossa, ser como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí ela viu, olha, uma árvore boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Então, aí você percebe que o homem, ele tem
forte desejo para querer sempre mais, galgar posições superiores. Ele não se conforma com o lugar no qual Deus lhe colocou. O Senhor já os tinha colocado numa posição honrosa, que era cuidar do jardim, de um lugar maravilhoso. Mas o homem, na sua ambição desenfreada, eles não queriam apenas cuidar do jardim, eles queriam ser os donos do jardim, eles queriam saber tanto quanto aquele que criou o jardim. E foi aí que veio a ruína, a soberba do homem, o orgulho do homem, que o leva a cobiçar sempre mais, não é? Porque o pecado é movido pela cobiça, é o desejo de ter mais, de ser mais, de possuir mais, para estar em posição superior. Aí o que aconteceu? Precedeu a queda. É por isso que nós precisamos tomar muito cuidado e ficar sempre na posição que o Senhor nos colocou. Muitas pessoas cometem erros gravíssimos na sua vida, até mesmo no ministério, porque querem mais daquilo que Deus lhes deu. O Senhor os chamou para ser evangelista, mas Ele quer ser pastor de ministério, Ele quer comandar um campo. O Senhor nos chamou para ser líder de um grupo de jovens, mas Ele quer ser líder de uma regional. Sabe? Eles nunca estão conformados com aquilo que o Senhor lhes deu para fazer. E por isto, terminam colhendo prejuízo no seu ministério. Aqui estamos para servir ao Senhor. E vamos servir ao Senhor, ministrar naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Como esse moço aqui, de Isaías 14, estava lá na glória, servindo ao Senhor, fazendo aquilo que o Senhor lhe ordenou para fazer. Mas ele deixou o orgulho tomar conta do seu coração e quis ser mais daquilo que o Senhor lhe tinha proporcionado, e dizer no seu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas exaltarei o meu trono, não é? E daí, no final, e serei semelhante ao Altíssimo. A mesma proposta que ele fez a si mesmo, de ser semelhante ao Altíssimo, ele fez a mulher no jardim do Éden. E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, irmãos, precisamos tomar muito cuidado com a soberba. Por causa da soberba, muitas pessoas têm caído. Às vezes a pessoa é muito humilde, não é? Como aqui, melhor é ser humilde de espírito com os mansos. Ele começa aqui, bastante humilde. E o Senhor se agrada, o eleva até as alturas. E daí, quando ele chega numa determinada posição,
todos ficam elogiando, falando bem do trabalho dele, e ele deixa o seu coração, aí seu coração vai inchando, não é? É um modo de dizer, e ele vai crescendo, não é? Ele começa a achar que é verdade mesmo, que ele é muito bom. Ele acredita que ele é muito bom. Ele esquece que ele só está ali porque foi Deus que colocou. Ele esquece que a competência, quem dá é Deus, que a graça vem de Deus, que a sabedoria vem de Deus. E daí vem a queda. Porque os soberbos, Deus derruba. Não vão ficar lá muito tempo, não. Deus vai derrubar. É assim. Amém.